Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal durante esse mês de Halloween. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. E, gente, hoje eu separei um conto aqui da coletânea de contos do Horror Bate a Porta, Contos Macabros, da Martine Claret. Já fiz um vídeo de um conto que eu tirei daqui também, provavelmente já saiu. Eu vou editando, vou soltando meio que aleatoriamente os vídeos, tá? Mas então, gente, foi dessa coletânea aqui, da Martine Claret. O conto que eu escolhi é um conto muito bacana, muito bem escrito, muito divertido. Eu adorei esse conto. Só que tem um probleminha, né? Aqui eu tenho 2 livros que tem esse conto. Eu já procurei, mas eu não encontrei. E aqui diz que esse conto, que é O Quarto das Tapeçarias, é do Charles Dickens. Mas esse conto não é do Charles Dickens, tá? Esse conto aqui é do Walter Scott, que é um conto de 1829. E aqui traz a informação errada, que é do Charles Dickens. E aí que eu tenho mais um outro livro também, só que é da Martine Claret, que ele tá aqui também. E aí tava a mesma coisa. Charles Dickens, que é Contos de Terror, tomo 2. E aí eu perguntei para as meninas, perguntei para Cris, pro Rubens e pra Bárbara se elas conhecem esse conto, se elas têm em uma das coletâneas. E elas me falaram que tá errado mesmo, não é Charles Dickens, é Walter Scott. Um baita erro da editora. E aí tem um texto aqui na introdução, né, onde falam-se de alguns contos ali, na maioria dos contos é dado um contexto ali pra gente e tudo mais. E quando chega em Charles Dickens aqui tem o Sinaleiro e tem um outro conto dele também. E quando chega ali pra falar de Charles Dickens, não fala desse conto do Quarto das Tapeçarias, porque também não é dele, né? Mas enfim, fica aí pra vocês. Um erro muito grande, né? Mas vamos lá. Vou falar do conto pra vocês, tá? Então, do Walter Scott. Gente, é um conto muito legal, muito divertido. Aqui a gente vai conhecer um general. E é finalzinho ali da Guerra da Independência dos Estados Unidos. E a gente vai conhecer o Brownie, ele é um general. E ele tá, por motivos diversos ali, ele vai parar numa série de cidadezinhas ali da Inglaterra. E ele vai até a casa de um amigo dele, não casa, né? Um castelinho, um castelo. E ali o conto descreve pra gente o ambiente, a floresta que é muito bonito, e ele avista aquele castelo e tudo mais. Que esse amigo dele, que se chama o Lord Woodville, ele recebeu de herança do pai. Então faz pouco tempo que ele tá de posse ali desse castelo, né? E esse Lord sempre muito hospitaleiro, muito educado, recebe muito bem o amigo dele. E ali ele leva o Brownie para ficar hospedado no quarto das tapeçarias. Então você tem ali uma mistura de mobília muito antiga, de cortinas de seda, com algumas coisas mais novas. E aí ele passa a noite, né? Esse amigo dele é muito preocupado em tratar bem os convidados e tudo mais. No dia seguinte, o Lorde vê então o Brownie, que ele vê que tá cansado, que ele tá com olheiras e que ele tá com o cabelo todo bagunçado, sabe, assim, de quem não dormiu. E aí ele pergunta pro amigo dele, como que você passou a noite, você dormiu bem? Ele fala, dormi, né? Mas aí depois ele pergunta, olha, venha cá, seja sincero comigo, você dormiu bem mesmo? Daí ele diz, então, meu amigo, vou lhe contar o que aconteceu. E aí ele conta que no meio da noite ele escuta um barulho de seda roçando uma na outra. E aí eu vou ler o trechinho aqui pra vocês.
Ele conta assim. É um conto bem gostoso de ler, bem escrito. Ele conta assim, olha. Né, então, ele tava lá durante a noite, né, se preparando para dormir. Ela se virou, e aí ele conta que ele achava que era uma mulher que trabalhava por ali, que não sabia que o quarto estava ocupado. Ele achava que poderia ser uma mulher, porque ele meio que assim, sabe quando você tá dormindo? Você sabe que tem uma pessoa ali, mas ai, deixa eu fazer um barulho aqui pra ela ver que tá tem gente aqui. Mas aí ele acha que é uma intrusa, né? Até que ela se virou lentamente e, por Deus, meu senhor, que semblante me exibiu. Não deixou mais dúvidas sobre o que era. Seria impossível pensar em absoluto que se tratasse de um ser vivo. Sobre um rosto que apresentava a rigidez de feições de um cadáver, se imprimiam os traços dos sentimentos mais vis e horríveis que a haviam animado enquanto era viva. Parecia que o corpo de um criminoso abominável tinha deixado a tumba e a alma fora recuperada do fogo eterno para formar, durante algum tempo, uma união com o antigo cúmplice de sua culpa. Vai vendo. Gente, às vezes eu tenho que dar uns cortes, umas paradas assim, porque tá muito barulho aqui, tá? Eu me levantei bruscamente e fiquei sentado, aprumado, apoiando-me nas palmas das mãos, enquanto encarava aquele espectro horrível. A bruxa deu, ao que pareceu, um único e rápido passo largo em direção à cama, vai vendo? Onde eu estava, e se agachou sobre ela, adotando a mesmíssima atitude que eu tivera no extremo do terror, avançando o rosto diabólico até chegar a meio metro do meu, com um sorriso irônico que parecia expressar a maldade e o escárnio de um demônio encarnado. E aí o amigo dele diz para ele assim: não, meu amigo, jamais que eu tenho dúvidas, né, do seu caráter, que você esteja me contando a verdade e tudo mais. E aí o general continua falando para ele, né? Passei por todos os perigos mortais que podem acontecer na minha profissão. E posso afirmar que receio que nenhum homem jamais viu Richard Browne desonrar a espada que empunha. Mas nessas circunstâncias horríveis, sobre o luar, e ao que parecia quase ao alcance das garras da encarnação de um espírito maligno, toda a firmeza me deixou, toda a minha coragem se derreteu como cera na fornalha. E me arrepiei inteiro. A corrente do meu sangue vital parou de circular e caí desfalecido, tão vítima do pânico aterrorizado como uma moça de aldeia ou uma criança de 10 anos. E aí foi despertado pelo relógio e tudo mais. O amigo diz para ele, jamais que duvida da verdade dele e tal. E aí o amigo dele conta uma coisa interessante, que já haviam rumores de que esse quarto, rumores de ruídos, né, e que haveriam algo sobrenatural lá. Mas rumores dos empregados, de quem esteve lá. E mesmo ele sabendo disso, ele coloca o Sr. Brown lá porque não tem tantos quartos assim nesse castelo quanto ele gostaria para poder receber bem os seus convidados, as suas visitas. Então, ele resolveu fazer um experimento de colocar alguém ali naquele quarto, porque ele é um quarto muito confortável. Você tem uma mistura de objetos e de mobília antigas com coisas modernas. E ele faz um experimento de colocar alguém ali que não tenha esse preconceito, essa má impressão de que seria um lugar mal assombrado. E aí ele meio que teria uma conclusão, né? Não queria colocar alguém ali já com uma informação prévia. E aí ele teve a sua resposta, né? E aí ele sai com um amigo ali pelo corredor e mostra para ele nos quadros a família. E aí quando o Brownie se depara em um dos quadros, né, das gerações ali, ele vê essa mulher que ele viu no quarto. E aí o Lorde fala para ele, né, ela é assim, assim, assado, eu não posso descrever para você aqui os crimes cometidos por ela, porque é uma lista muito grande, né, são
São muitos crimes, eu só posso dizer pra você que naquele quarto houve incesto e um assassinato. Muito interessante, gente, o conto, né? Então, o Brown, ele vai, né, embora. E é um conto muito gostoso de ler, é um conto simples, mas muito bem escrito. E eu super recomendo pra vocês, mas fico com o pé atrás, infelizmente, com essa questão, né, desse erro aqui da editora. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, então. Esse foi o conto de hoje, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!